Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor. Eu sou o pastor Ciro Sanches Iborde. Eu estou aqui na minha rede fazendo uma leitura e resolvi compartilhar alguma coisa com vocês a respeito da grande tribulação, haja vista a lição do próximo domingo das lições bíblicas jovens da CPAD. O assunto é exatamente a grande tribulação. E você sabe que eu, por graça de Deus, escrevi esse livro aqui, ó, Perguntas Escatológicas, que é o livro do curso que tem o mesmo nome, Perguntas Escatológicas, do CETADB, Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil. Muito bem, então, como o assunto é a grande tribulação, e neste livro tem um capítulo sobre a grande tribulação, eu quero compartilhar com vocês, já recomendando o curso. Se você quer se aperfeiçoar em escatologia, faça esse curso, é um curso rápido, no máximo 2 meses, dependendo, claro, do tempo que você tem à sua disposição. Você conclui o curso, vai receber um certificado, vai ser aí um especialista, né, digamos assim, em escatologia. Então esse livro aqui, ó, tem 8 capítulos e um deles é justamente sobre a grande tribulação. São 9 perguntas que eu respondo sobre a grande tribulação, que podem ser justamente as perguntas que você gostaria de ter, assim, um detalhamento maior para você, como professor, até como aluno da escola dominical, poder entender melhor as questões aí relacionadas com o período tribulacional de 7 anos, que nós chamamos às vezes de grande tribulação, mas o mais correto seria chamar de período tribulacional, porque a grande tribulação, a rigor, é a parte final desse período de 7 anos, conforme Jesus ensinou lá em Mateus no capítulo 24, a partir do versículo 15. Ali fica claro que a grande tribulação é justamente a parte final desse período de 7 anos. Mas vamos lá. Aqui neste livro, então, no capítulo 7º, período tribulacional de 7 anos, a partir da página 179, nós respondemos 9 questões. A primeira delas é: quando ocorrerá o período tribulacional? Aí nós respondemos, claro, nós como pré-tribulacionistas defendemos, claro, à luz da Bíblia, a palavra de Deus para nós é clara, ao mostrar que o arrebatamento é um livramento desse período tribulacional. Até porque o período tribulacional está claro na Bíblia que ele é destinado a Israel. Daniel capítulo 9, versículos 24 a 27, diz que 70 semanas elas foram determinadas sobre o teu povo e a tua cidade. Ou seja, o anjo ali explicando para Daniel que era um israelita. Então ficou claro, né, que a tribulação, ou as 70 semanas, sendo que a última semana, a 70ª semana, é a grande tribulação, ou o período tribulacional. Então fica claro que isso não é para a igreja. Então é por isso que nós somos também pré-tribulacionistas. Então, quando ocorrerá o período tribulacional? Nós explicamos aqui detalhadamente que o período tribulacional ele vai ocorrer imediatamente, ele vai começar imediatamente após o arrebatamento da igreja. Eu começo aqui dizendo, por exemplo, ó, enquanto a igreja galardoada estiver participando das bodas do Cordeiro no céu, já terá começado o período mais difícil de toda a história, o grande dia da ira, através do qual os juízos do Senhor se manifestarão contra os ímpios e adoradores da besta. Apocalipse capítulo 6, versículos 16 e 17. Então, quando ocorrerá o período tribulacional? Logo após o arrebatamento da igreja. Nós já explicamos aqui em outro vídeo a ordem sequencial, a ordem dos acontecimentos escatológicos segundo a Bíblia. Primeiro, o arrebatamento, que é um evento desencadeador. Logo em seguida, o tribunal de Cristo, porque Jesus disse: eis que cedo venho, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então, ainda nos ares, a igreja será galardoada e ingressará no céu, para estar ali na presença de Deus, participando inclusive das bodas do Cordeiro. Paralelamente, enquanto a igreja está no céu,
começa na terra o período tribulacional. Então é importante dizer isso. Irmão Ciro, então as bodas durarão 7 anos? Isso aí, alguém chegou a essa conclusão, porque as bodas vão acontecer no céu, mas é importante nos lembrarmos, como eu já falei em outro vídeo, que no céu o tempo não vai ser cronológico. Na terra prevalece o cronos, prevalece o tempo cronológico. No céu não, nós já vamos estar em outra dimensão, não vamos ficar olhando para o relógio nem para o calendário, porque lá vamos estar em outra dimensão. Mas então, quando ocorrerá o período tribulacional? Após o arrebatamento da igreja. Outra pergunta que eu também respondo aqui neste livro e neste curso, Perguntas Escatológicas. Por que o período tribulacional durará 7 anos? Isso está claro à luz da passagem de Daniel 9, versículos 24 a 27, comparando-se com as profecias de Apocalipse, que também mencionam as duas metades desses 7 anos, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, um tempo, tempos e metade de um tempo, ou 1260 dias, ou 42 meses, tudo isso equivale a 3 anos e meio. Então, Apocalipse, se você estudar, você vai ver que se menciona ali tanto a primeira metade como a segunda metade, perfazendo 7 anos, que é justamente o período da 70ª semana de Daniel, ou seja, 7 anos. Mas isso você precisa tomar tempo para aprender. Então, fazendo esse curso, você vai entender perfeitamente por que o período tribulacional terá duração de 7 anos. Outra pergunta: por que a igreja não passará pelo período tribulacional? Está claro que o período tribulacional não é para a igreja. Tanto que em Apocalipse você vê claramente que a igreja é mencionada nos capítulos 1 a 3, quando se mencionam aquelas 7 igrejas locais da província da Ásia, dentro da Ásia Menor. Mas depois, a partir do capítulo 4, quando Deus começa a revelar o futuro para João, ele já começa a ver a igreja no céu, representada por aqueles 24 anciãos, que têm coroas da cabeça, são vestidos de vestes brancas, estão assentados em tronos, são chamados de presbíteros, um termo que não se aplica aos anjos. Em nenhuma parte da Bíblia os anjos são chamados de presbíteros, então ali não é representação de categoria angelical, é uma representação da igreja. Ali o número 24, já explicamos também aqui no canal, é 12 mais 12, que representa a totalidade da igreja, de todos os tempos. 12 numa referência às 12 tribos de Israel, e 12 numa referência aos 12 apóstolos do Cordeiro, perfazendo 24. Mas é preciso ver os pormenores dessa explicação. Aí na playlist pré-tribulacionismo você vai encontrar vídeos, e também especialmente, melhor dizendo, na playlist Apocalipse. Ali é que eu explico melhor, tem vídeos inclusive sobre os 24 anciãos. Então, mas tem outras passagens que nos mostram por que a igreja não passará pela grande tribulação, que eu coloco aqui, ou pelo período tribulacional de 7 anos. Lucas 21, 25 a 36, eu explico. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, em que a Bíblia menciona que o Senhor virá para nos livrar da ira futura, que é uma referência ao período tribulacional, claramente. 1 Tessalonicenses 5, 1 a 9, que mostra que a tribulação ou a ira de Deus não é para os filhos da luz, mas é para aqueles que estão em trevas. 2 Tessalonicenses 2, 3 a 8, é outra passagem emblemática que nos mostra que a igreja não participará do período tribulacional. Apocalipse 3 e 10, que é um texto conhecidíssimo, que diz que o Senhor nos livrará da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Não é livrar durante a tentação, é livrar da hora, ou seja, nós nem vamos participar desse período. Apocalipse 4 a 5, que é justamente a passagem que fala dos 24 anciãos, que representam a igreja. Apocalipse 13 e 15. Apocalipse 19, que mostra que a igreja já estará no céu enquanto ocorre o período tribulacional na terra. A igreja está no céu e Jesus virá com ela. Muito bem, então essa é uma pergunta importante que nós respondemos aqui também: por que a igreja não participará do período tribulacional? Outra pergunta:
Como serão os juízos de Deus no período tribulacional? Aqui nós explicamos, mediante selos, trombetas e taças, que não são concomitantes, mas são uma sequência de 7 selos, depois 7 trombetas e depois 7 taças. São subsequentes, não são paralelos. Isso aí mostra que haverá, mostra que Apocalipse, não é, tem uma ordem cronológica. Mas cuidado, porque Apocalipse tem também algumas ênfases, algumas revelações parentéticas. Por isso que muita gente não entende porque as bodas do Cordeiro são apresentadas só no capítulo 19. É porque ali você tem, claro, referência a uma revelação parentética, ou seja, não faz parte de uma ordem sequencial. Assim como Apocalipse 13, que fala das 2 bestas, Apocalipse 12, que apresenta aquela revelação da mulher vestida do sol, tudo aquilo ali é revelação parentética, são parênteses que se abrem dentro dessa sequência de selos, trombetas e taças. Então é importante você estudar para aprender isso. Outra pergunta interessante, haverá uma segunda chance de salvação no período tribulacional? Muita gente brinca com isso e tal, se não subir no tempo normal, sobe na prorrogação e dá risada. Mas o fato é que se nós estudarmos com seriedade o livro de Apocalipse, nós vamos ver que haverá sim salvação no período tribulacional. A Bíblia menciona os mártires do período tribulacional. E quem são esses mártires? São pessoas que vão se converter dentro do próprio período e até mesmo alguém que já conhecia a palavra, mas ainda não tinha uma comunhão profunda com Deus, não tinha certeza da salvação e que terá sim uma nova oportunidade. Afinal, Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Aquele que se perder é porque realmente terá rejeitado por completo todas as ofertas graciosas de Deus que vão continuar no período tribulacional. Não se esqueça disso. O período da graça não termina com o arrebatamento da igreja. Ainda haverá mais 7 anos em que haverá salvação. Salvação de israelitas e salvação de gentios também. E o próprio mestre Antônio Gilberto diz isso no calendário da profecia, e todos os mestres pré-tribulacionistas que se prezam, os eruditos que tratam dessa questão, Stanley Horton e tantos outros, eles confirmam, claro, à luz de Apocalipse 6, 9 e 10, à luz de Apocalipse 7, 14, fica claro que haverá salvação no período tribulacional. Uma sexta pergunta: haverá salvação para o povo de Israel no período tribulacional? Sim. Apocalipse 12 deixa claro isso, mas é um remanescente. Muitos israelitas serão mortos, mas haverá um remanescente que será preservado, vivo e salvo. Claro que alguns vão morrer salvos também, vão crer em Cristo, vão ser perseguidos, vão ser mortos no próprio período tribulacional. Mas haverá um grupo remanescente que vai sobreviver e vai ingressar no milênio como povos naturais. Claro, vão ingressar crendo em Cristo, já ingressam como salvos, mas tem que perseverar também, porque ainda não vão estar glorificados, não é? A glorificação é somente para aqueles que morrerem em Cristo. E estes, claro, vão morrer no período milenial e haverão de ressuscitar em algum momento, claro, antes do juízo final, porque o juízo final é um julgamento eminentemente para os ímpios, como está claro lá em Apocalipse 20. Tudo isso eu tenho explicado aqui no meu canal. Um outro ponto importante que eu apresento aqui nesse curso: quem são as 2 testemunhas? Essa pergunta gera muita especulação. Teriam sido, segundo os preteristas, Pedro e Paulo, os principais personagens do livro de Atos? Ou serão Elias e João Batista, não é? O Elias do Antigo Testamento e João Batista, que é o Elias do Novo, que vão voltar? Ou serão Elias e Moisés? Ou serão Enoque e Elias? Há várias especulações, a Bíblia não confirma nenhuma delas, não podemos ser dogmáticos quanto a isso, mas aqui nós explicamos, inclusive, essas especulações, mas a minha posição é de que as 2 testemunhas serão 2 homens que Deus vai levantar no próprio período tribulacional. Eu penso que serão pessoas que serão salvas, inclusive, nesse período, vão ser salvas nesse período e levantadas como profetas, aí que vão ter poderes da parte do Espírito para
se contrapor inclusive ao anticristo e falso profeta. Veja que se Satanás vai levantar dois emissários, terá dois prepostos, né, o anticristo e o falso profeta, Deus também terá duas testemunhas para se contrapor a eles. Uma oitava pergunta: quem será o anticristo? A Bíblia também não revela, mas aqui eu explico. Se você fizer esse curso, você vai ver que eu falo, eu comento sobre essa pergunta, onde surgirá o anticristo, as diferenças entre Cristo e o anticristo e assim por diante. Sobre onde surgirá o anticristo, não dá para ser dogmático também, mas o fato é que quando nós analisamos ali aquelas revelações que Deus deu a Daniel, aquela estátua do sonho de Nabucodonosor, aquela estátua, né, que tem cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de cobre e pernas de ferro e os pés em parte ferro em parte barro, ali a gente vê que o anticristo ele vai emergir da última expressão, claro, desses impérios. Mas nós não podemos ser dogmáticos e dizer onde exatamente o anticristo vai surgir. Aí já seria realmente abraçar a escatologia especulativa. Então essa é uma oitava pergunta: quem será o anticristo? E uma última pergunta que muitos fazem também: quais são o número e o sinal da besta? Eu também explico aqui nesse curso. Perguntas escatológicas. Se você quer obter este livro e mais precisamente fazer o curso, fale agora mesmo com o CETADB, porque você vai ter subsídios aí para você que dá aula na escola dominical e também um conhecimento que você vai ter e guardar consigo para ministrar a palavra e inclusive falar com maior propriedade sobre essas questões escatológicas. Então aqui está Perguntas Escatológicas do CETADB. Que Deus abençoe a sua vida. Se você chegou até aqui, eu creio que você está gostando deste vídeo. Curta ou compartilhe e inscreva-se no meu canal. E que Deus abençoe grandemente a sua vida. A paz do Senhor.